Olá! No trânsito, escolha a vida. Esse é o tema central da campanha Maio Amarelo desse ano, que chega à sua 10ª edição no país. Essa campanha envolve um movimento internacional, criado com a finalidade de conscientizar e prevenir acidentes de trânsito. Tudo isso a partir de estudos feitos pela Organização Mundial de Saúde, OMS, sobre a situação da segurança no trânsito em diversos países. No programa de hoje, a gente vai falar sobre trânsito, segurança, acidentes e educação, voltados à área da mobilidade. É impossível nos mantermos indiferentes a ela. Todos somos afetados. Para isso, convidamos o presidente do Instituto VIA, João Eduardo Melo. Ele também é membro da Câmara Temática de Educação de Trânsito do Conselho Nacional, integrante do Conselho Estadual e do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, João Eduardo Melo. Uma alegria estar aqui no programa Câmara Aberta, né? Poder participar desse debate tão importante que contribui para a salvaguarda de vidas no trânsito. Vamos começar falando sobre o Instituto VIA. Você preside esse instituto. Fala um pouquinho como ele surgiu, o que é que ele faz, como atua. O Instituto VIA hoje ele fica no Polo Digital em Recife. E qual é o grande objetivo do Instituto? É fomentar a tecnologia voltada para o trânsito. Tecnologias que têm favorecido a diminuição dos números de acidentes, que têm melhorado a capacidade dos radares, que têm melhorado a capacidade dos talonários, que têm melhorado as capacidades das vias. Então a tecnologia ela tem sido esse grande diferencial na vida de todo mundo e naturalmente também ela afeta o trânsito. E por isso criamos o Instituto para debater, para fomentar esse debate. E nós realizaremos esse ano, até quase que em primeira mão aqui, o primeiro Congresso Brasileiro de Tecnologia em Trânsito, que acontecerá em Recife, em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito. Na sua visão, João, qual a importância do Maio Amarelo? Que análise você faz aí das ações até então? Esse ano, 10 anos dessa ação, dessa campanha aqui no país e eu acho que em vários outros países também. Isso, eu acho que o Maio Amarelo ele foi uma contribuição muito importante da OMS, Organização Mundial de Saúde, junto da ONU, obviamente, que ela faz parte da ONU, quando eles elencaram a necessidade de ter um marco, de ter que o mundo inteiro ele pudesse se voltar num período do ano para as ações que vão favorecer a salvaguarda de vidas. Então o Maio Amarelo, ele dentro do que a OMS ele prega, ele estabelece alguns prazos, que são a redução de 50% a cada 10 anos dos acidentes de trânsito em todo o mundo, e o Brasil tem se engajado a cada ano mais, No começo foi muito devagar, E hoje realmente o Brasil tem adentrado no Maio Amarelo, todas as superintendências de trânsito, os DETRANs estaduais, os órgãos focados no trânsito, e aí você vai para as escolas, para toda a rede escolar, seja pública, seja privada, que nesse mês ele favorece esse debate. Então a gente fica muito feliz em saber que a gente consegue, naturalmente seria importante que todos os dias, a gente acordasse com essa vontade de salvar vidas. Não é brincadeira a gente dentro de tantas pandemias que acontecem, mas ainda conviver com 200 mortes dia aqui no Brasil no trânsito. E ainda somos muito incipientes nas ações que temos tomado. Acho que a gente precisa ser um pouco mais agressivo. Os órgãos públicos, ainda nós estamos falando de governo e de Estado, precisam ter muito mais vontade de tomar uma atitude. Eu vou dar um exemplo para você. A saúde, ela tem uma obrigação de 12% a ser aplicada, a educação também 12% a ser aplicada, e no trânsito não. No trânsito, apenas as multas de trânsito, que muitas pessoas pensam que isso é muito alto, mas é um valor ainda muito irrisório para que possa, aquele infrator, aquele que realmente ele comete os crimes de trânsito, as infrações de trânsito, ele possa contribuir de alguma forma. Esse valor, ele vai para a educação de trânsito, para a sinalização, para a fiscalização de trânsito. Então eu acho que esse trabalho precisa realmente ser mais fortalecido. Pois é, a gente vê um trânsito cada vez mais violento, os motoristas agressivos, enfim. Você acha que isso se deve justamente a essa questão? Porque assim, a gente fala, educação é um viés, vamos ter que ensinar. Mas o outro também seria a fiscalização e até a punição, que é o que você está falando aí das multas. Perfeito. Hoje a gente vive um problema muito psicossocial, que naturalmente afeta o trânsito.
né? Se você vê, especialmente após os 3 anos, né, quase 3 anos da Covid, né, as pessoas realmente estão no nível de ansiedade muito alto, estão com problemas psicológicos muito fortes. E isso eles saem de casa e levam para o trânsito. E nós temos até uma crítica como Instituto Via, que o trabalho de psicomédico feito nos órgãos de trânsito, ele ainda é muito fraco. Né? Ele é muito frágil. Por quê? Porque ele avalia, antes de lhe dar a carteira, o seu momento que você está vivendo hoje, mas não avalia a sua história. Então, deixa eu dar um exemplo para você, esses jovens adolescentes que entram com machadinhas, que entram com armas nas escolas, que tem um desvio psicológico, e esse jovem não é acompanhado para que aos 18 anos, na hora de ter a carteira, seja avaliado, né, através do seu prontuário. Ninguém vai puxar essa ficha. Pronto, o termo popular, ninguém vai puxar essa ficha. Né? Então, como esse jovem que se expôs, tem muitos outros que estão embutidos com o seu problema. E essa avaliação psicológica, ela precisa entrar com muita força no processo de formação para que a gente só entregue a carteira que nós chamamos do porte de arma, né? Que você entrega uma carteira para a pessoa dirigir um veículo que vai de popular a 500 cilindradas, né? Para poder morrer ou matar. Então a gente precisaria realmente melhorar isso aí, e esse aumento, né, natural. Por exemplo, eu faço parte do Comitê de Estudos de Mobilidade de Acidentes de Trânsito, e a gente, a cada acidente que nós estudamos, a gente chega à conclusão que tinha infraestrutura, tinha sinalização, né, tinha semáforos, tinha radares, mas o fator humano prevaleceu. As pessoas dirigindo com celular, as pessoas dirigindo sem atenção, as pessoas dirigindo embriagadas. Então esse trabalho tem que ser muito forte no fator humano. E para isso nós só conseguimos com a conscientização, com a psicologia, e especialmente com a coragem dos governos, né? Eu falo governo e Estado, de implantar, como manda o Código 97, no ensino fundamental, a educação para o trânsito. Motociclistas, motoristas, ciclistas, pedestres. Quem, na sua visão, quem desses são vilões do trânsito? Existe hoje, a gente pode dizer, vilões do trânsito, ou seriam mais as autoridades que estariam ali precisando investir um pouco mais? Hoje, lamentavelmente, o grande vilão do trânsito, da minha mão, é o ser humano. O ser humano que se torna pedestre, que se torna ciclista, que se torna motociclista. O ser humano hoje, ele se empodera de uma tal forma, e a gente vê isso, não precisa de nenhum estudo. A gente vê os motociclistas hoje, especialmente aqueles que trabalham com motofrete, como motoboys, você vê que eles passam a ser olhados, empoderados em cima daquele instrumento, não olham nem para o lado, às vezes abaixam a cabeça, olham para o celular, sem viseira, sem capacete muitas vezes. Na contramão, então, na calçada, cortando aqui, pelo direito, cortando pelo esquerdo, passando sinal vermelho. A gente passa toda a matéria aqui elencando os problemas que o ser humano tem acarretado quando ele se torna um pedestre, um ciclista, um motorista, um motociclista. Então a gente precisa verdadeiramente ter essa atenção muito forte com a sociedade, né? Que as pessoas possam ser conscientizadas, né, de uma maneira muito prática, né? Não precisa também, se você querer que a pessoa entenda legislação de trânsito, não. Ele precisa entender que ele precisa priorizar a vida. Ele precisa entender que ele, ao dirigir, ele tem que ter a empatia de ter o cuidado com aquele outro que também saiu de casa com o mesmo propósito dele, que é a mobilidade. Mas a gente sabe que o ser humano, ele, na complexidade dele, ele desafia as leis. Ele é um infrator, não de forma generalizada, mas ele comete infrações. E o trânsito não poderia estar à margem disso. Na sua visão como especialista, não está faltando mais fiscalização aqui na nossa cidade? Assim, tem muita gente que sabe que não pode dirigir sem ter tirado a carteira, mas quantas pessoas estão dirigindo, talvez, motor ou outro tipo de veículo sem essa carteira, e a gente não vê pouca fiscalização? Pelo menos visualmente a gente vê pouca fiscalização. Perfeito. Aí entra aquilo que eu falei no início, né? As políticas de Estado precisam realmente priorizar o trânsito, que precisam destinar verbas para o trânsito. Por quê? O que acontece hoje? Você fala de pouca fiscalização. Lamentavelmente, o serviço público ele tem uma deficiência grande de funcionários, né? Então, o que ele precisa? Precisa de mais agentes de trânsito, precisa de mais policiais das batalhões de trânsito, né? Precisa de mais servidores que façam a educação de trânsito. Você vê hoje uma equipe de uma lei seca em qualquer estado, ele comporta aí, vamos dizer, 60 pessoas, 70 pessoas, né, que são exclusivos de uma lei seca. Aí quando você olha a dimensão territorial de um estado,
né? Vamos falar do nosso caso, a Paraíba. Então, naturalmente, quando vamos falar de João Pessoa, quando essa está no Bessa, Mangabeira está descoberta. Quando ela está no Valentina, Tambaú está descoberto. Né? Então, e ainda tem os aplicativos que se desenvolveu para avisar o motorista infrator e não infrator aonde, em que local se encontra uma fiscalização. Nós voltamos ao ser humano, né? Que ainda tem isso. Além de nós termos a fiscalização, que realmente ela ainda é muito escassa, nós temos as pessoas que fazem de tudo para burlar essa fiscalização. E muitas vezes eu acho interessante que chamam a indústria da multa. Né? É isso que eu ia falar. Essa questão da indústria, quando aumenta um pouquinho a multa, tem uma fiscalização a mais, aí vem essa frase padrão. Mas, como é que você avalia essa frase? A indústria da multa? Na verdade, não existe indústria da multa. Eu acredito que o grande objetivo dos órgãos de trânsito, a grande felicidade de um órgão de trânsito, é se algum dia um daqueles radares instalados não tiver nenhuma multa no mês. Ou seja, tudo funcionou, a educação funcionou, a conscientização funcionou, as pessoas estão mais educadas. Né? E é interessante quando, por exemplo, nós, por algum problema acontece que um radar é desligado, imediatamente naquele lugar aumenta o nível de acidentes. Ou seja, as pessoas só vão pelo bolso. Se ela sabe que ali está sendo fiscalizada, ela diminui. Se ela sabe que não tem, ela vai fazer a mesma velocidade, pouco preocupado com a sua vida e a vida dos outros. Ou seja, tem que punir mesmo, porque todo mundo já foi educado o suficiente, já sabe a lei como é, né? Pois é, então a fiscalização, que naturalmente ela leva à punição, ela é um fator primordial e ele precisa estar presente em todos os locais do nosso Brasil. Estamos conversando com o presidente do Instituto Via, João Eduardo Melo, sobre Maio Amarelo, a educação para o trânsito. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, a sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa, resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Estamos de volta com a nossa entrevista sobre trânsito, Maio Amarelo, com o presidente do Instituto Via, João Eduardo Melo. Olha, João, dados de 2022 do Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa revelam um crescimento no número de atendimentos às vítimas de acidente de trânsito em relação ao ano anterior, 2021. E aí o destaque foi para os casos de atropelamentos, que aumentaram 20%. Nesse caso, o pedestre também pode ter uma parcela de responsabilidade aí, não só o motorista, então os dois envolvidos ali. É muita gente atravessando sem ter cuidado a rua? Talvez a gente possa, não estatisticamente, tá? Uma opinião minha, mensurar em meio a meio. Né, a culpa do pedestre e a culpa do motorista. O motorista, sim, por estar disperso, muitas vezes, todos esses fatores que nós já conversamos aqui no início, do uso do celular, da conversa, muitas vezes o som alto e ele com fone de ouvido, né, ali curtindo aquele som e totalmente desligado da via pública, ele não vê o pedestre passar. Agora, o pedestre, sim, é um dos grandes culpados. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos órgãos de trânsito hoje é quando nós colocamos uma faixa de pedestre para que o pedestre use a faixa de pedestre. Um dos grandes problemas que encontramos nas rodovias quando colocamos uma passarela é que o pedestre use a passarela.
Ele faz questão de passar por fora. Acho que você tem aqui o exemplo dos Estados Unidos, que quando eles fazem aquelas grandes vias com passarelas, eles colocam uma tela, um alambrado, para proibir. Então você vê como isso é mundial. Né? A necessidade de fraudar aquilo que foi colocado para a sua segurança. O ser humano quer o caminho mais rápido e curto, mais fácil, entendeu? Então subir aquela passarela, fazer aquela volta toda na rampa, sobe, desce e tal, tudinho. E ainda tem um outro aspecto que em alguns lugares mais ermos, alguns pedestres relatam a questão da segurança. Né? Mas ali é muito mais seguro, principalmente na rodovia de alta velocidade. Não tenha dúvida. Você vê que com relação à faixa de pedestre, o cidadão precisa entender que a faixa de pedestre é prioritária para ele, apenas isso. Né? Mas ele tem que esperar que o carro pare. Né? O carro também que está a 5 metros da faixa e você dá não o braço, consegue ele frear. não consegue parar. Se ele está talvez 10 metros, ele não consegue parar. Mas o cidadão entende que ao colocar o braço, ele é o dono da razão e ele precisa passar, e aí ele bota o pé e vai. E muitos acidentes, né, as câmeras dizem isso, tem acontecido assim. Que o cidadão bota a mão e vai. Né? Ele não olha o cuidado, outra coisa, ele olha a faixa que ele está e não olha a outra faixa. Que tem que ter que tem que ter o cuidado de esperar que os dois carros parem. Né? E quando há faixa com sinal, o sinal é quem determina a ordem. Isso tem sido algumas ações que, inclusive, aqui na João Pessoa, a CEMOB tem tomado, de colocar aqueles sinais, são os sinais do pedestre. Né? Aí sim, aí você tendo, isso é prioridade, você tendo uma faixa de pedestre próximo ao sinal pedestre, tem que respeitar o sinal. O sinal é quem vai dizer. Ele é superior à faixa de pedestre. Né? Então você precisa... Eu vi a faixa, mas tem um sinal, aperte o botão, aguarde que o sinal feche para que você possa fazer a travessia. Ainda em relação aos números do Hospital de Emergência e Trauma no ano passado, os dados mostram que 76% dos acidentes foram com motos, envolvendo motociclistas. Isso é reflexo das infrações que verificamos a olho nu. Basta a gente dar uma volta aí no dia a dia. Falta fiscalização e punição na sua análise, que foi uma coisa que eu já lhe perguntei, mas eu volto a insistir. Muitos motociclistas chegando no Hospital de Emergência e Trauma, o número só vai aumentando de ano a ano. Ontem, coincidentemente, eu participei da reunião do Conselho Estadual de Trânsito e lá estava o Coronel Sérgio Fonseca, que é o comandante da nossa Polícia Militar, e ele falou que em uma só blitz que ele fez semana passada no bairro das Indústrias, prendeu naquele momento 50 motociclistas. Né? Então, o que é que nós precisamos? Porque aí estavam desde todo tipo de documentação, sem capacete, moto irregular. Então, diversos aspectos, né, levaram à apreensão dessas motos. Então, fica muito naquele viés que eu lhe falei, às vezes do braço da fiscalização, e está em todos os lugares. Uhum. Mas todas as vezes que nós vamos às ruas, que a lei seca nunca foi à rua para voltar com a mão abanando. Né? Eu acho incrível isso. Todas as vezes que ela vai à rua, ela traz veículos, traz pessoas, né, embriagadas. Então a gente precisa verdadeiramente aumentar, sim, a fiscalização, colocar muita força nisso, não estar preocupado com críticas que elas virão, né? Mas a única forma que nós temos, a gente está vendo, é de contrapor ao ser humano, e o contraponto ao ser humano é atuar com muita força, legalmente, com justiça, na fiscalização, que ele está errado. Então, se ele está errado, ele tem que aceitar aquela punição e fazer a diferença para que seja exemplo para que outros não cometam tantos crimes de trânsito, tantos acidentes, tantas mortes e lesões do trânsito. Educação para o trânsito não deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas, ou você acha que só projetos educacionais são suficientes? Não, eu acho que precisa corroborar uma coisa com a outra. Né? O código, quando foi lançado, o novo código em 1997, ele determinou a implantação nas escolas de ensino fundamental. Aí houve um conflito legal, por quê? Porque o Ministério da Educação entendia que não estava na base curricular. Então, que eles não poderiam colocar uma disciplina onde na lei maior deles é a base curricular. Já tem um projeto hoje no Congresso Nacional que está sendo votado, sendo debatido, para que inclua a educação de trânsito na base curricular do Ministério da Educação. Porque eu entendo o seguinte, o que é que acontece hoje? Aos 18 anos, né, depois de toda uma vida, depois de você conviver
com o seu pai dirigindo errado, com o seu tio dirigindo errado, com as pessoas embriagadas, você sentado ali no banco traseiro como criança, como adolescente, como jovem. Aí você é levado a um curso de formação importantíssimo, que eu defendo que deve existir, de apenas 45 horas obrigatórias. Né? E muitas vezes você já com a sua cabeça formada, você já dirigiu, né, normalmente, sem ter a sua CNH, você já com a sua formação pronta, você fica ali assistindo aquela aula e você recebe a sua CNH. Então toda a sua vida você não debateu o trânsito, você não viu, né? Inclusive a gente tem uma estatística, ontem também eu vi, estatística de Campina Grande, que na hora que você vai realmente para a conscientização na educação de trânsito das crianças e do adolescente, você tem naturalmente uma redução. Né? No futuro, quando essas crianças infratores, elas serão um outro tipo os motoristas de amanhã, né? Então a única forma que nós temos hoje, como a gente sempre disse, é muito difícil educar o adulto, né? A gente pode tentar conscientizar. Com multa, né? Educa bastante. E também no bolso, que tem sido grande. Eu me lembro lá nos idos passados, quando se passou a ser obrigatório o uso do cinto de segurança, que houve uma resistência enorme, eu vou andar amarrado, dos antigos que estavam acostumados a andar sem o cinto, e o cinto é um equipamento de proteção importantíssimo, já salvou muitas vidas. E só efetivamente ele rotinizou e se tornou algo automático para o cidadão motorista quando pesou no bolso. Verdade. Me desminta. Não, você pode, e agora a gente está tentando fazer a mesma rotina com o celular. O celular tinha uma multa de R$130, ela foi aumentada agora para R$293 e 7 pontos na carteira, sendo uma multa gravíssima, porque são alternativas que se encontram para que aquela pessoa pare, né, de verdadeiramente utilizar o celular, a direção. E hoje pior, que antigamente, no nosso tempo, vamos dizer assim, a gente usava o celular para falar. Hoje a gente usa para ler e para teclar. E a gente quer fazer isso, né, no manuseio dele dirigindo. Você, a cada 5 segundos que você abaixa a cabeça, você anda meio campo de futebol. Eu fico impressionada são 110 metros. Eu fico impressionada com a capacidade de algumas pessoas delas terem de conseguirem dividir a atenção dessa maneira. Eu não consigo, mas eu fico mais impressionada ainda quando eu vejo um motociclista dirigindo a moto para fazer uma entrega e olhando o aplicativo para encontrar o endereço, porque eu acho impressionante, porque eu no carro, eu não consigo. Já é difícil. Já é né? difícil. Eu não consigo nem quando para. O motociclista, ele ainda levanta a viseira, né? Quando tem viseira, ele levanta a viseira, que já é outro crime, né? Outra infração. Não pode levantar a viseira. De trânsito, está andando os mesmos 50 metros, né? Que não é brincadeira você andar. Faça o seguinte, faça um teste, feche os olhos e vá num campo, obviamente descampado, né? Feche os olhos e veja. Né, por 5 segundos, quanto tempo, marca num campo assim, quanto tempo você anda. Então imagina isso numa via pública cheia de veículos, né, veículos, motos, pessoas, pedestres, pronto. Um caso desse pode levar a um atropelamento, né, porque ele está a 50 metros da faixa, por exemplo. Então o cara lá achou que parou, só que ele baixou a cabeça, então ele não viu a faixa, então ele vai atropelar. Chegando à conclusão, o Maio Amarelo ele surgiu há 10 anos, nessa tentativa de fazer com que a campanha surtisse efeito ao ponto de reduzir esse índice de acidentes no país, um país em que se morre mais no trânsito do que em muitas guerras. Perfeito. Mas a gente não viu na prática o resultado. Numericamente, sim, houve uma redução. Sim. É importante, nós não atingimos a meta. Tá? Então, nós tínhamos uma meta de 50%, não atingimos, mas reduzimos em 30%. Reduzimos. Então houve um avanço. Então o que é que sinaliza isso? Que se a gente atuar com novas políticas públicas, já pegando o exemplo do que foi feito, né? Apertando mais, vamos usar o termo popular, apertando mais o cidadão, punindo mais, fiscalizando mais, colocando mais, né, instrumentos que possam garantir a tecnologia, aí vem o Instituto Via, né? A tecnologia ela pode garantir muita coisa. Alguma novidade de tecnologia que você possa nos trazer aqui para um futuro que... Já temos a tecnologia que pega hoje o cidadão com o celular dentro do carro. Né, já está em estudo. Mas né, aquelas câmeras dos semáforos? Algumas daquelas câmeras, as de hoje não estão, tá? Só é importante te dizer, hoje não está sendo feito, mas nós já temos tecnologia para isso.
Nós já temos tecnologias que já estão sendo testadas, elas serão instaladas naquele semáforo ou em outros pontos, e as pessoas que estiverem manuseando o celular, conduzindo o veículo, ela será autuado pela qualidade da imagem que vai resgatar aquilo. Então, do mesmo jeito que hoje nós temos o avanço do sinal, que tira a foto e registra, nós teremos também o uso do celular. E aí as pessoas, mais uma vez, terão mais medo, porque vão saber que tem alguém olhando. A multa é quanto mesmo? Repita. R$ 293 e 7 pontos da carteira. É gravíssimo. É gravíssima, minha gente. É uma multa gravíssima. Olha só, analisando a nossa cidade, a gente já está encerrando a nossa entrevista. Infelizmente, é um assunto muito bom de falar, muito vasto, porque faz parte do dia a dia da gente. Como eu falei, é impossível a gente ficar indiferente, né? Mobilidade é isso. O que é que o senhor vê, o que é que o senhor daria de soluções para tentar melhorar a mobilidade dentro desses principais problemas que hoje verificamos no trânsito aqui da nossa cidade de João Pessoa? Eu acho que um dos fatores que estão sendo perseguidos pelos órgãos de trânsito é realmente a discussão em cima da educação de trânsito, a maneira de implantar isso nas escolas. Então, está havendo esse debate, pelo menos de uma forma transversal, enquanto não tiver na base curricular, mas que seja feito, né, de uma forma transversal entre os professores. A melhoria das nossas vias, sinalização precisa realmente aumentar. João Pessoa, falando aqui da nossa capital, é uma cidade extremamente bem sinalizada, né? Se você olhar, em todos os lugares nós temos, mas tem muitos lugares que precisam ainda sinalização. Como eu tinha dito antes, a CEMOB, ano passado, isso foi em outubro, né, ela criou o Comitê de Estudos e Monitoramento de Acidentes de Trânsito, que tem tido esse objetivo, que é estudar cada acidente e ver em que nós podemos melhorar, seja em infraestrutura, seja em educação de trânsito, sinalização, de cada ponto desse. E esse trabalho tem sido feito, né? Já tivemos uma redução em relação a óbitos, 2022 para 2023, nós tivemos uma redução de 33% nos 3 primeiros meses, tá? Janeiro, fevereiro e março, para agora. 33% nos óbitos em João Pessoa. É muito importante deixar claro uma coisa: acidentes de trânsito, segundo Visão Zero, ele sempre vai acontecer. O acidente em si, ele sempre vai acontecer. O que nós precisamos perseguir é a diminuição das lesões e mortes. Sim. Se você faz um acidente, eu vou dar um exemplo aqui, ali na Cabo Branco, né, na nossa principal orla. Ali em Cabo Branco agora já era e voltou agora a 50 quilômetros, né? Então, se um acidente a 50 quilômetros, dificilmente você terá uma morte. Né? Se ele pode até quebrar uma perna, pode acontecer, às vezes, um uma arranhão. lesão, e muitas vezes não. Nós temos no Brasil diversas ruas calmas. Por exemplo, o Farol da Barra. Farol da Barra, a rua calma é 30 quilômetros. Então, é interessante demais. Então, você tem os carros, bicicleta, pedestre e os bares. As pessoas sentadas nas mesinhas e o carro passando. Por quê? Porque a 30 quilômetros você não vai bater em ninguém, não vai ter perigo. Não é para os ansiosos, para os que estão apressados de chegar ao seu destino. Você está relaxado e passar na Rua Calma. O nome já diz Rua Calma. Rua Calma. Né? Que exatamente mostra que se a gente tiver essa percepção do risco e andar devagarzinho, você vai conviver a mobilidade, porque você, todos os dias saímos, e fora a nossa família, a mobilidade é o nosso meio que nós estamos o dia inteiro, saindo do trabalho para a escola, para a igreja, a gente está sempre em movimento. Conversamos com o presidente do Instituto Via, João Eduardo Melo, aqui o Maio Amarelo, sobre a educação para o trânsito, ele que é especialista. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Câmara Aberta. Deixo aí o espaço para suas considerações finais para todos esses motoristas que nos assistem agora. Eu que agradeço e parabenizo, né, o Câmara Aberta, que eu acho que é importante demais. Eu acho que isso é educação de trânsito também. Né? Como você falou, em campanhas, em palestras, a imprensa tem um papel preponderante e fundamental. E peço mais, que não fique só no Maio Amarelo, que a imprensa paute pelo menos uma vez, 2 vezes ao mês, o tema trânsito, porque a mobilidade realmente está na nossa vida. E eu convido você para que você faça um exame da sua consciência, para que você analise que você, ao sair de casa, você tem a sua vida nas mãos, a vida das suas famílias e a vida dos outros. Então, às vezes, a gente sai sem essa percepção. Então, tenha a percepção do risco, saia com cuidado, cuide da sua família, cuide da sua vida, para que a gente possa ter um trânsito muito mais seguro e muito mais humano. Muito obrigado. Obrigada. Cuide mesmo. O maio está só começando, vamos aproveitar que ele é um mês de conscientização para isso e fazer a nossa parte. O Câmara Aberta dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta com uma nova temática, um novo assunto para a gente aprofundar, para a gente conhecer e para a gente poder conviver melhor na nossa sociedade. Então eu aguardo a audiência de vocês. Até lá.